Bem-vindos. Hoje temos um tema que parece saído de ficção científica, mas que está a tornar-se cada vez mais real. Uhum. É possível dar uma renda mínima a todas as 8 mil milhões de pessoas no planeta. É uma ideia fascinante. É uma ideia nobre, sem dúvida. Mas será que os números batem certo? Ou é, pronto, apenas uma fantasia matemática? Olha, e para nos guiar, temos uma fonte bastante invulgar. Não é um estudo económico tradicional. Não. É o registro de uma conversa entre um pensador, o Edson Zogby, e uma inteligência artificial. E a interação deles, leva-nos por caminhos completamente inesperados. Exato. A nossa análise hoje é mesmo mergulhar nos argumentos, nos números, que são astronómicos, e, acima de tudo, nos obstáculos que esta ideia enfrenta. Uhum. E vamos ver que a matemática, se calhar, é a parte mais fácil do problema. Pois a questão de fundo que esta conversa nos coloca é o que seria preciso na prática para a humanidade fazer algo tão radical funcionar. E é uma questão urgente. Sim, muito. A conversa não trata disto como um exercício para um futuro distante. O argumento central é que a automação, a IA, está a avançar tão depressa que este debate deixou de ser uma opção. Passou a ser uma necessidade. Passou a ser uma necessidade. Exatamente. Ok, então vamos diretos ao assunto. A conversa começa com o Zogby a lançar a pergunta à IA. Sim. É matematicamente possível criar uma renda mínima global sem que o sistema de produção e consumo, entre em colapso? E a resposta da IA define logo o tom de toda a análise. É um sim, em teoria, mas. Ah, os mas. E são esses mas que são fascinantes. A IA aponta logo para 5 grandes obstáculos económicos. O primeiro, claro, é o custo. Imagino que seja um número com muitos zeros. Imenso. Para termos uma ideia da escala, a IA começa com um valor muito baixo, quase simbólico. Certo? $1000 por pessoa por ano. Mesmo com este valor, que é modesto, o custo anual seria de 8 trilhões de dólares. 8 trilhões. É um número que é difícil sequer de visualizar. E de onde é que viria esse dinheiro todo? Bem, a IA sugere o caminho esperado. Impostos sobre as grandes fortunas, sobre transações financeiras. O costume, vá. Exato, coisas desse género. Mas, e aqui está o primeiro grande mas, alerta imediatamente para o risco. Uhum. Taxar a riqueza a esse nível pode desincentivar o investimento produtivo. Quer dizer, corremos o risco de matar a galinha dos ovos de ouro que estaria a financiar o sistema. Certo, é um equilíbrio muito delicado. Mas vamos imaginar que conseguíssemos o dinheiro. O segundo problema que me vem logo à cabeça é a inflação. Sim. Se de repente toda a gente no mundo tem mais dinheiro para gastar, os preços não disparam. Exatamente esse é o segundo desafio. Uma injeção massiva de capital na economia global, sem um aumento correspondente na produção de bens e serviços, levaria a uma inflação galopante. E o poder de compra ia por água abaixo. Ia ser corroído muito depressa. E a IA tem alguma solução para isso? Propõe uma alternativa interessante, que é uma renda mínima em espécie. Em espécie? Como assim? Em vez de dar dinheiro, o sistema garantiria o acesso direto a necessidades básicas: comida, habitação, saúde, energia. Ah, percebo. Desta forma, a procura é satisfeita com bens e serviços, não com dinheiro que pode inflacionar o resto da economia. Faz sentido. Controla-se a procura logo na fonte. Mas isso leva-nos àquela crítica de sempre a estas ideias. Sim. E a motivação para trabalhar. Se temos o básico garantido, quem é que vai fazer os trabalhos essenciais, mas que são duros, mal pagos ou pronto pouco apetecíveis? É o terceiro grande desafio, o dos incentivos ao trabalho. A IA reconhece isso, que poderia haver uma quebra na oferta de mão de obra para certos setores. E qual é a solução? A solução que aponta para isso é o quarto desafio, a automação. A longo prazo, robôs e IA poderiam assumir essas tarefas. A longo prazo? Mas e agora? Quer dizer, não podemos automatizar tudo de um dia para o outro. Precisamente. A IA admite que ainda estamos longe de conseguir automatizar setores cruciais, como o cuidado a idosos, a educação infantil ou certas áreas da agricultura. Pois. Portanto, haveria um desfazamento perigoso entre a implementação da renda e a capacidade tecnológica para compensar a falta de trabalhadores. Ok, então temos o financiamento, a inflação, os incentivos e a automação. Qual é o quinto desafio? A sustentabilidade. Se 8 mil milhões de pessoas passassem a consumir mais,
A pressão sobre os recursos do planeta seria insustentável. Claro. Um sistema destes só funcionaria, segundo a IA, numa economia radicalmente diferente, Como assim? baseada em modelos circulares e consumo consciente, para não esgotarmos o planeta. Portanto, o que a IA está a dizer, no fundo, é que não se trata de acrescentar um programa social ao sistema que temos, Não, de todo. trata-se de ter de reinventar completamente a economia, a produção, até a nossa relação com o consumo? Exatamente, é uma mudança de paradigma total. E é aqui que a conversa dá uma volta interessante, porque a reação do Zogby a tudo isto é de impaciência. Ah, é? Ele olha para o cálculo inicial da IA e diz: $1000 por ano. Isso é pouquíssimo. E com razão, são menos de US$ 100 por mês. Isso não dá para viver em lado nenhum. Pois não. Esse comentário dele muda tudo porque mostra que a escala do problema é ainda maior do que esses 8 trilhões. Exato. É um momento em que a conversa passa da teoria para a realidade. A IA aceita a crítica e faz novos cálculos para valores mais dignos. E então? Se subirmos para $5000 por ano, o custo salta para $40 trilhões. 40. E se formos para $10.000 por ano, que já dá uns $833 por mês, um valor que já permite alguma dignidade em muitas partes do mundo, o custo dispara para $80 trilhões. 80 trilhões. É um número tão grande que quase perde o significado. Mas a IA dá um contexto, não dá? Sim, e é um contexto demolidor. $80 trilhões é um valor muito próximo do PIB mundial anual. Espera aí. Isso é inacreditável. De repente percebemos a escala. Pois, Não estamos a falar de um imposto novo ou de um programa social. Estamos a falar de pegar em quase toda a riqueza que o mundo gera num ano e redistribuí-la por completo. é isso. Isto é virar a economia global de cabeça para baixo. É precisamente essa a conclusão. A partir daqui, a conversa deixa de ser sobre economia, passa a ser sobre poder, estrutura social e natureza humana. Certo. É aqui que o Zogby introduz o que ele acredita ser o verdadeiro obstáculo, que não está nas folhas de cálculo. Ele chama-lhe o DNA de pirâmide social. O que é que ele quer dizer com isso? Ele argumenta que as nossas sociedades, desde sempre, são construídas em hierarquias. Há sempre uma base larga e um topo estreito. Sim. É uma estrutura de poder e desigualdade que está, segundo ele, profundamente enraizada no nosso comportamento. A dificuldade não é encontrar os 80 trilhões, é convencer quem está no topo da pirâmide a abdicar do poder que essa estrutura lhes dá. Portanto, o problema não é técnico, é cultural, é político. É uma luta contra milhares de anos de organização social. Exatamente. E para tornar tudo ainda mais explosivo, Zogby acrescenta um prazo. Um prazo? Sim, ele afirma de forma muito assertiva que a IA vai substituir pelo menos 50% da mão de obra humana em menos de 10 anos. Metade dos empregos. Em menos de uma década. Isso é assustador. É, Mas se for verdade, transforma a renda mínima de uma utopia de esquerda numa necessidade pragmática para evitar o colapso social. sem dúvida. Se metade da população não tem como ganhar a vida, o sistema atual simplesmente... Não funciona. É o ponto dele. E essa urgência leva a uma correção de linguagem muito importante na conversa. A IA usa a palavra disrupção para falar do impacto da automação e o Zogby interrompe e diz que a palavra está errada. A palavra certa, para ele, é ruptura. Ruptura. Parece-me uma diferença subtil no termo, mas imagino que, na prática, seja um abismo. É. Disrupção é mudar as regras do jogo. Ruptura é acabar com o jogo por completo. É isso. É precisamente essa a distinção. Disrupção é o que a Uber fez aos táxis. O sistema capitalista baseado no trabalho continua a existir, só que com novos vencedores e perdedores. Certo. Uma ruptura, no sentido que Zogby usa, é o fim do próprio paradigma do trabalho como pilar da sociedade. É uma quebra estrutural, fundamental. É o sistema inteiro a ser substituído. Ok, o cenário é este. Temos um problema gigantesco, uma solução radical que exige virar o mundo ao contrário e um prazo muito curto. Sim. Se os especialistas tradicionais, como os economistas e sociólogos, fazem parte desta pirâmide que impede a mudança, como é que se avança? O Zogby tem uma proposta. Invulgar. Sim. A proposta dele, em entidades como o Fórum Económico Mundial, é essencialmente contornar os especialistas humanos tradicionais. Como? Ele sugere entregar o problema a matemáticos e à própria inteligência artificial,
para que criem modelos complexos, objetivos, livres do que ele chama de idealismos e interesses pessoais. Mas isso é realista? É sequer desejável? Tirar a ideologia da equação soa bem no papel, mas decisões sobre distribuição de riqueza são, por definição, políticas e ideológicas. Completamente. Não corremos o risco de criar uma espécie de tirania dos algoritmos, que também têm as suas próprias distorções escondidas nos dados? Essa é a questão fundamental que a proposta levanta. É possível gerir a sociedade de forma puramente pragmática, baseada em dados? Hum. Curiosamente, a IA concorda com a abordagem de Zogby. Vê uma parceria entre especialistas humanos e ferramentas de IA como o caminho para soluções mais eficientes. E aqui há outra nuance de linguagem interessante. Qual? Zogby prefere usar a palavra distorções em vez de vieses. Porquê essa troca? Porque viés carrega uma conotação de preconceito, de inclinação ideológica, algo quase moral. Certo. Distorção, por outro lado, soa mais a um erro técnico, uma falha no modelo, um problema nos dados, algo que pode ser medido, identificado e corrigido objetivamente. É uma tentativa de manter a discussão no campo da matemática e da logística. Exato. E longe da batalha política. Fascinante. E a conversa não fica por aqui, pois não? Dá uma última volta, talvez a mais profunda. Sim, para o campo da filosofia e do propósito humano. O Zogby insiste num ponto. A ideia é substituir o trabalho, não ser paternalista. Essa distinção é importante. É absolutamente crucial para entender a visão dele. Um sistema paternalista daria a renda, mas depois tentaria controlar como as pessoas a usam, com regras, condições, para garantir que fazem as escolhas certas. A visão dele é o completo oposto disso. E como é que isso funcionaria na prática, então? A ideia é simples e, bem, brutalmente direta. Todos recebem o mesmo recurso base. A partir daí, a responsabilidade é inteiramente individual. Totalmente individual. Sim. Nas palavras dele, uma pessoa pode olhar para o lado, ver como outra está a usar os recursos de forma mais inteligente e aprender. Ou pode pedir ajuda. Ou, se não fizer nada, arca com as consequências da sua própria inércia. Percebo. O sistema não existe para proteger as pessoas delas mesmas. Não. Existe para lhes dar autonomia. Portanto, a renda mínima não é o fim da responsabilidade pessoal, mas sim o início. Liberta-nos da obrigação de trabalhar para sobreviver, mas coloca o peso de dar um propósito à nossa vida inteiramente nos nossos ombros. Exatamente. E isto leva ao conceito final, o mais radical de todos. A pirâmide das prioridades. Pirâmide das prioridades. Sim. A ideia é que a antiga pirâmide social, baseada em dinheiro e poder, desapareceria. No seu lugar surgiria uma hierarquia de valores e prioridades individuais. O sistema, segundo Zogby, não deve tentar equalizar vontades viscerais. As palavras que ele usa para descrever isto na fonte são... Deliberadamente chocantes. São. E acho que vale a pena citá-las para se perceber o quão radical é esta visão de liberdade. Força? Ele diz: quer viver uma vida familiar, vive. Quer morrer de overdose, morre. Uau! O ponto não é ser cruel, é ilustrar que o sistema deve fornecer a base material para a existência, mas não deve interferir nas escolhas existenciais de cada um, por mais autodestrutivas que possam parecer a outros. É uma visão de liberdade individual quase absoluta. Muitos hoje considerariam isso desconfortável ou até perigoso. Sem dúvida. É uma visão que reconhece que a humanidade não é uma massa homogénea que precisa ser guiada. Certo. Completamente distintas, o papel do sistema é apenas garantir o ponto de partida, o recurso mínimo, para que cada um construa ou destrua a sua própria vida e assuma as consequências disso. E assim uma análise que começou com um problema matemático de trilhões de dólares acaba a debater o significado da liberdade, da responsabilidade e do propósito numa sociedade que já não precisa do nosso trabalho para funcionar. Exatamente. E isso deixa-nos com uma última reflexão, uma questão que a fonte não responde. Este sistema foi desenhado para maximizar a autonomia e a responsabilidade individual. Sim. Mas no mundo focado em pirâmides de prioridades puramente pessoais, o que acontece ao sentido de comunidade, ao propósito coletivo? Se o trabalho, com todos os seus defeitos, deixar de ser a cola social que nos une,
que novas forças de coesão ou, pelo contrário, de isolamento poderão surgir no seu lugar.